Microfonia, peraí, calma aí. Pronto. Agora deu. Pronto. Boa tarde, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. Para o pessoal que estão presentes aqui, por favor, escrevam presente aí no chat para a gente contabilizar a presença depois, tá? Bom, na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha em chamadas de sistema. Opa! Eu demorei um pouco para elaborar essa aula porque eu queria tentar fazer um programa, uns programinhas, para a gente mexer, né, com chamadas de sistema. E eu vou explicar para vocês o funcionamento desses programas. E eu peço que depois vocês tentem fazer algo similar aí na casa de vocês, tá? Para que as nossas chamadas de sistema deem certo, a gente vai usar sistemas Linux, porque os que tratam, né, as chamadas de sistema no padrão POSIX, tá? Quem quiser se aventurar e se aprofundar e tentar fazer chamadas de sistema usando o Windows, fique à vontade. Só que é um pouquinho mais complicado e não é tão direto, né, quanto os sistemas POSIX, tá bom? Bom, vamos lá. A gente sabe que os sistemas operacionais eles têm duas funções principais, né? A primeira delas é justamente fornecer abstrações para que os programas de usuário possam, né, interagir com o sistema, tanto os programas quanto os usuários. Aliás, acho que a gente já definiu em aulas anteriores que sempre quando a gente se referir ao usuário, a gente está falando tanto quanto o usuário humano, como os programadores, né, de aplicações, quanto as próprias aplicações, tá? Então, tudo que interage com o sistema, a gente vai se referir como usuário. E aí, então, o sistema operacional fornece as abstrações de hardware para o usuário, como também ele vai procurar gerenciar os recursos disponíveis pelo computador. A maior parte do trabalho do sistema operacional, como o próprio nome já vem, né, ele vem dos operadores, aquele pessoal que trabalhava com aqueles sistemas muito grandes. Se vocês lembrarem, quando a gente falava daquele pessoal que trabalhava com sistemas grandes, a maior parte do trabalho deles qual era? Era ficar trabalhando com arquivos, né? Pegando aqueles cartõezinhos de entrada, colocando no sistema, onde tudo era calculado, depois pegava os resultados e gravava em arquivos de saída. E o trabalho do sistema operacional continua o mesmo, certo? Lidar com arquivos. Por exemplo, criar, ler, escrever, deletar arquivos. E essa parte é feita automaticamente e com grande transparência para o usuário. Aqui eu vou esclarecer um pouquinho o conceito de transparência, que pode confundir um pouco. Transparência, a gente intuitivamente tem como se fosse algo como um vidro, né? Transparente, eu posso ver do outro lado. Já quando a gente fala de transparência em software, ou transparência aplicada a sistemas computacionais, a gente entende que o que se passa internamente nos softwares e que são executados ficam ocultos do usuário, ou seja, é como se fosse uma caixa preta. A gente não tem noção do que está acontecendo ali. Desse modo, a interface entre os programas de usuário e o sistema operacional diz respeito fundamentalmente às abstrações. Para compreender de verdade o que é que os sistemas operacionais fazem, a gente tem que examinar essa interface bem de perto. E as chamadas de sistemas disponíveis vão servir de mecanismo para né, a gente saber como é que ocorrem essas interações. E elas dependem, né, do sistema, ou seja, cada sistema tem as suas chamadas específicas, e elas vão variar de um sistema ao outro. Tá? Embora os conceitos entre essas chamadas, elas permaneçam similares. Tá? Os mecanismos de emissão de chamadas de sistemas, eles são totalmente dependentes da máquina, e por isso são muitas vezes escritos em linguagem de montagem. É por causa disso que a gente vai precisar de algumas bibliotecas, algumas rotinas, que vão nos permitir fazer essas chamadas de sistema utilizando uma linguagem de mais alto nível, como, por exemplo, o C, que é a linguagem que a gente vai utilizar aqui. Se você se sentir à vontade, pode utilizar outra linguagem. Uma que eu recomendo e que é muito fácil para lidar com chamadas de sistema é o Python.
Inclusive, ele já tem um módulozinho sys, né, que você faz import sys, e a partir dali você pode fazer diversas chamadas de sistema dentro do seu programa. Quem quiser também fazer com outras linguagens, como Java, tá? Fique à vontade. Eu só não sei se o Java permite você fazer chamadas de sistema ao hardware real do computador, né? Eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, tá? Então, vejam aí, ver se é capaz de fazer alguma coisa parecida. Porque talvez o Java vá lidar com a máquina virtual Java. Eu não sei, estou falando aqui por ignorância, né? Quem entende mais de Java aí do que eu pode responder essa pergunta, tá bom? Eu sou mais um programador C, Python. Bom, então vamos lá. A gente vai utilizar o C, tá? Para poder trabalhar com essas chamadas de sistema. A gente pode ter em mente que qualquer computador com apenas uma CPU, ele pode executar apenas uma instrução por vez. Se um processo estiver sendo executado, enquanto que um programa, né, está executando lá um processo, e um programa precisa de algum tipo de serviço do sistema, como, por exemplo, ler, né, os dados que estão no arquivo, ele vai ter que executar uma instrução chamada instrução de armadilha, ou também chamada instrução trap. Como é que funciona essa instrução trap? Essa instrução trap é uma instrução específica que vai transferir o controle do programa, do processo, para o sistema operacional. Não sei se vocês se lembram, nas primeiras aulas a gente falava que os softwares eles rodavam em dois modos, né? O modo usuário e o modo núcleo. O modo usuário é onde ficava todas as aplicações de usuário, o navegador, o editor de texto, o tocador de música, todos os programas, a interface com o usuário ficam em modo usuário. Já em modo núcleo, rodam quem? Rodam os programas, os processos que são característicos do próprio sistema operacional, é o que tem um controle maior, um contato maior com o hardware. Então, essa instrução armadilha, chamada de instrução trap, ela vai passar o controle para o sistema operacional. Consequentemente, o modo em que a instrução está sendo trabalhada, né, o processo está sendo trabalhado, vai para o modo núcleo, que é para o sistema operacional lidar com ele. Quando isso acontece, o sistema operacional vai verificar os parâmetros, né? E vai tentar descobrir o que é que o processo que está chamando quer. Então, ele vai executar a chamada do sistema, correspondente àquela instrução, e vai retornar o controle para a instrução seguinte. Fazer uma chamada de sistema é como você chamar uma função, uma rotina qualquer. A diferença é apenas que as chamadas de sistema vão entrar em modo núcleo, enquanto as suas chamadas de função não entram no modo núcleo, elas ficam em modo usuário. Vamos examinar uma função de linguagem C chamada read. Ela está presente na biblioteca unistd.h e ela vai se relacionar diretamente com a chamada de sistema read, que possui os mesmos parâmetros. Está aqui, essa aqui é a assinatura da função read, você vai ter um contador e tem 3 parâmetros. Poxa, perdão, eu cliquei sem querer aqui, não peguei no mouse. Na rodinha, não é para pegar na rodinha. Cadê o? Tá aqui. Tá aparecendo para vocês o ponteiro aí? Eu tenho aqui o contador, tá? Tenho aqui a função read e tenho 3 parâmetros. Né? Como é que isso aqui está funcionando? Eu vou ler um buffer, tá? Tudo que eu ler desse buffer é um buffer de entrada, pode ser um outro arquivo, pode ser o que está sendo... Cadê o mousezinho? Tá aqui. Pode ser o que está sendo lido do teclado e vai gravar em FD, tá? Quantos bytes que vão ser lidos? Vão ser esses N bytes que estão passando. Então, eu vou passar um buffer, né? Que vai ser convertido em FD, vai ser gravado no FD e vai ter o tamanho de N bytes, tá? E se essa chamada não puder ser realizada por qualquer que seja o motivo, então o valor de retorno vai ser -1. E esse valor vai ser gravado numa variável que a gente chama de rnumber, ERRNO, tá? Essa variável é muito importante para você fazer tratamento de exceções. É sempre legal quando você estiver programando, você tentar ver onde é que vai acontecer um erro. Por exemplo, se eu estou fazendo uma chamada à função read, provavelmente eu posso aí ter um erro. E aí eu coloco um tratamento de exceções nessa chamada read.
Se o valor retornado foi -1, é porque eu não consegui, né, realizar essa leitura de arquivo que eu queria, e aí o valor do contador é -1, e eu posso fazer dentro do meu próprio programa um tratamento para essa exceção, tá bom? Continuando, vamos ver agora passo a passo como é que é realizada uma chamada de sistema, né? Eu acho que seria interessante, talvez, ao invés da gente ver isso aqui, a gente ver direto no código, tá? Vocês conseguem ver aí? Tá com um certo delay, né? Dá para ler? Alguém me responda, dá para ler tranquilo aí o código? Beleza, então vamos lá, tá aqui, ó. A gente vai incluir duas bibliotecas, a fcntl.h, que é a biblioteca de controle de arquivos, File Control Options, e a stdio. Se eu não me engano, aquela biblioteca que tem a função read já vai estar inclusa nessa fcnlt lá, ok. Então a gente tem aqui o nosso programa, o main. Eu vou declarar duas variáveis do tipo int, que é um file descriptor, é um descritor de arquivo, e um size. E aqui eu estou colocando n bytes, que é o número de bytes que eu quero ler. Eu estou já colocando ele como 140, né? Estou pegando aqui como inspiração o Twitter antigo, que tinha 140 caracteres, cada caractere. Ixi, eu contei cada caractere como um byte, mas não é? Com 4 bytes, eu não lembro mais. Alguém se lembra quantos bytes é um caractere? Não? Já já a gente descobre. Mas, de qualquer forma, eu estou colocando aqui 140 bytes, tá? Então, eu tenho aqui uma string, certo? Que eu estou alocando aqui já no tamanho, né? De 140 bytes. É um string normal, um char asterisco. Pronto. Aí aqui, ó, eu vou abrir o arquivo, tá? Chamado arquivo.txt. Vamos ver o que tem no arquivo.txt. Tem aqui, ó. 140 caracteres é menor do que um tweet. Tá? Esse aqui é o arquivo.txt. Então, eu peguei essa função open, que vai abrir o arquivo. Nessa opção aqui, existem várias opções que você pode abrir. Esse read only é porque eu estou abrindo somente leitura. Observe que eu estou usando, isso aqui é uma chamada de sistema também, é open, tá? Para abrir o arquivo. Não é aquela função fopen que vocês aprenderam em Fundamentos de Programação. Eu não sei se vocês viram essa função, mas ela é diferente. Tá? Então, eu abri aqui o arquivo e estou jogando aqui no descritor de arquivo. Se esse open aqui retornar -1, é porque ocorreu um erro, né? Eu não consegui abrir o arquivo. E o que é que eu faço? Eu faço esse teste, se o meu FD for menor do que 0, eu vou gravar esse erro aqui, que eu poderia colocar aqui, não consegui abrir o arquivo. E saio com 1, né? Estou saindo sem ser 0. Quando um programa ele termina a sua execução de forma correta, ele sai com 0. E aqui no caso eu estou retornando o número que não é 0. Pronto, bem aqui, nesse size aqui, eu vou realmente ler o arquivo, tá? Eu vou ler o que está escrito, né? No meu descritor de arquivo. Perdão, falei errado, né, naquela hora, eu falei o contrário, né? E estou gravando onde? Estou gravando aqui na minha cadeia de caracteres que eu criei, tá? Então é nesse sentido. Eu vou ler esses N bytes, ou seja, 140 bytes, que estão no file descriptor, no descritor de arquivo, e vou gravá-los aqui no meu buffer, né, que é a variável que eu criei, no caso C. Aqui eu estou dando um printf, só para a gente ver o que aconteceu, tá? Estou dizendo aqui, né, a chamada read, aqui, descritor, tamanho, né? E para finalizar a minha string, para ficar corretinha, o meu último caractere da string, que é o C que eu criei, eu estou colocando /0. Vocês sabem que no C, né, o /0, ele é um indicador de
fim de string, né? E aqui eu dou um printf para a gente ver qual foi o conteúdo lido. Vamos lá ver se dá certo. Pronto, ó, tá aqui a chamada read. Isso aqui é o meu file descriptor. Ele vai pegar, é um identificador para o meu arquivo, né, que está na memória. Eu vou ler todo o conteúdo e vou gravar no C. Né? E eu vou permitir que ele leia 140 bytes. No entanto, eu não tinha 140 bytes lá, eu só tinha 37 bytes a serem lidos. Né? Então, não precisou que eu lesse esses 140 bytes. Professor, e se tivesse mais do que 140 bytes? Como eu só passei 140 bytes aqui, eu só leria os 140, né? Se tivesse 141, aquele 1 ia ser perdido. Pronto, aí esse é o conteúdo lido, ó. 140 caracteres é menor do que um tweet, que é aquele que a gente estava lá no arquivo. Certo? Então, essa é a carinha de um programa em C, que vai usar essa função read. E essa função read, ela é uma rotina da biblioteca, padrão do C, né? E ela provavelmente é escrita em linguagem de montagem e ela se relaciona diretamente com a chamada de sistema read, do sistema operacional. Qual foi mais ou menos o passo a passo do que aconteceu aqui? Bom, beleza. Então, a função read, lá do programa da gente, é chamada, ou seja, a rotina lá da biblioteca, unistd.h é chamada, e aí o programa vai empilhar os parâmetros da função read, né, da direita para a esquerda. Tá? Isso é feito por razões históricas, né, para que a string fique no topo da pilha. Aí, primeiro a função read, né, chamada, e a rotina da biblioteca, que é feita em linguagem de montagem, é chamada. O primeiro e o terceiro parâmetro são passados por valor, mas o segundo é por referência. A gente viu que ele é um endereço, né, para um buffer, né, não é o conteúdo. Depois, o código da função read, né, é gravado em um registrador, juntamente com o número da chamada de sistema. Toda chamada de sistema tem um número, né, que fica numa tabela. Para quê? Para que você consulte essa tabela e saiba qual vai ser o tratador de chamada que você vai chamar mais na frente. Pronto. Até aqui eu estou executando em modo usuário. Agora eu vou precisar passar para o modo núcleo, para poder passar o comando de tudo que está sendo feito para o sistema operacional. Para eu fazer isso, eu uso uma instrução do tipo armadilha, ou seja, trap, né, que é executada. Agora sim, eu saio do modo usuário, vou para o modo núcleo e vou começar a execução em um endereço físico dentro do núcleo. Tá? Lembrando que uma função trap é quando a CPU precisa interromper o processo, né, que estiver executando e vai executar um pedaço de código do que a gente chama de tratador de interrupção. Né? Então, com o efeito colateral, a gente tem essa troca, né, do modo usuário para o modo núcleo. Tá? Lembrando que chamadas de funções, de rotinas, não consegue, normais, você não consegue trocar o modo, né, do modo usuário para o modo núcleo, somente com chamada de sistema. Tá? Perdão, somente com interrupções, com chamadas de instruções do tipo trap. É só isso aí que você consegue mudar de modo. Bom, agora que eu estou no modo núcleo, eu tenho lá uma chamada de sistema. Perdão, eu passei demais, né? Certo. Aí o que, é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que examinar, né, o número da chamada de sistema para poder. Eu falei que fica na tabela. Eu pego o número da chamada de sistema e eu passo para uma tabela, né, chamando o tratador correto para aquela chamada que eu estou precisando fazer. E você tem diversos valores para as diversas chamadas de sistema, elas estão todas indexadas, né, nessa tabela. Nessa tabela que, na verdade, é uma matriz, né, como a gente costuma trabalhar muito na programação. Depois disso, o tratamento de chamada é executado, o tratador de chamada.
eu faço aquela leitura que eu estou querendo realizar, e aí depois o controle passa de volta, né, para a rotina da biblioteca, já no espaço do usuário, né? E a gente vai executar agora a próxima instrução que está depois da trap. Vale lembrar que essa chamada de sistema ela pode bloquear quem chamou, impedindo de prosseguir. Por exemplo, se eu estou tentando ler uma chamada, uma digitação do teclado, né? Eu tenho que ficar ali parado, estou bloqueado, tá? Até que algo no teclado seja digitado. Aí, nesse caso, o sistema operacional vai travar o programa até que a entrada de teclado seja dada, mas também não vai ficar ocioso, né? O processador não vai ficar lá parado até que o usuário resolva digitar alguma coisa. Não, ele vai procurar algum outro processo que esteja aí na fila, né, que possa ser executado. Terminando tudo, né, o programa do usuário tem que limpar a pilha, né, vai remover todos os parâmetros empilhados e devolver o controle, certo? Continuar. Aqui, a gente tem algumas chamadas de processos do sistema Unix, né? Temos aqui o PID, o fork, e aqui do lado, temos aqui do lado esquerdo a chamada e a descrição. As principais são, para gerenciamento de processos, a gente tem o fork, que cria um filho idêntico ao pai. Temos o waitPid, que espera que um processo filho seja concluído. Temos o exec environment, que substitui, né, a imagem do núcleo de um processo. E o exit, né, que é o sair. Aqui embaixo a gente tem algumas chamadas diversas, tem tipo chdir, né, que altera o diretório de trabalho. A gente vai ver isso naquele programa que a gente vai trabalhar já já. O shmode, que altera os bits de proteção de um arquivo. O kill, que envia um sinal para matar um processo. E o time, né, que obtém o tempo decorrido desde 1º de janeiro de 1970. Vale lembrar que todas essas chamadas elas são características do POSIX, né, dos sistemas POSIX, em conformidade com o POSIX. Caiu a conexão no notebook. Por isso que a tela está congelada aí. Pronto, a tela congelou aí no... Mas enquanto isso eu vou logo iniciando minha máquina virtual para a gente dar uma olhada. Tá? Então, pessoal, a gente vai começar a ver aqui algumas chamadas para gerenciamento de processos. A apresentação saiu, né? Mas é porque o notebook caiu. A gente vai ver algumas chamadas de sistema para gerenciamento de processos. E a gente vai começar pela chamada do fork. Né? Eu devo ressaltar aqui que o fork é a única maneira para a gente criar um processo novo no POSIX. Ela funciona da seguinte maneira, ela vai criar uma cópia exata do processo original, incluindo todos os descritores de arquivo. O descritor de arquivo é aquele file descriptor, aquele FD que eu criei, tá? Um identificadorzinho. Ele vai copiar os descritores de arquivos, vai copiar os registradores, vai copiar tudo do processo original. Após o fork... Opa, caiu, voltou. Estou no ar de novo. Deixa eu reapresentar minha tela. Pronto, está aí. Né? Então, após o fork, o processo original e a cópia vão seguir seus caminhos próprios, tá? E de forma separada. Todas as variáveis vão ter valores idênticos no momento da fork, mas como os dados do processo pai são copiados para criar o processo filho, as mudanças que vão acontecer a seguir, depois que os dois estão separados, não vão alterar das mudanças que acontecerem em um, não vão alterar o que acontece no outro. O texto do programa é que é inalterável, né? E vai ser compartilhado entre os dois processos, o pai e o filho. A chamada de fork ela vai retornar um valor, que é 0 no processo filho,
igual ao PID do processo filho no processo pai. Professor, estou confuso. Então, vamos ver isso aqui acontecendo em tempo real. Eu vou abrir aqui. Eu estou aqui no Linux. Como eu falei, não dá muito certo a gente fazer isso no Windows. Eu vou abrir aqui o meu programa de processo. Olha só. Conseguem ler direitinho? Deixa eu abrir também esse print. Tá com um delay monstro, né? Eu clico e depois de meia hora que aparece. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Melhorou? Pronto, assim eu acho que fica melhor, né? Pronto. Aqui tem um monte de biblioteca, tá? Tá aqui, esse print. Esse print ele faz só o seguinte: inclui o stdio.h, que é para usar o printf, né? Veja que no main eu estou trabalhando com 3 argumentos. Eu acho que vocês já tinham visto o main sendo trabalhado com 2 argumentos, né? O argc e o argv. Para quem não sabe, o argc ele é o seguinte: aqui é um inteiro e aqui são duas strings. O argc ele é o contador de argumentos, ou seja, quantos argumentos você está passando num programa. Isso inclui o próprio nome do programa. Tá? Então, quando eu vou executar aqui, que eu venho, deixa eu chamar aqui no terminal. Se eu for executar aqui um programa, pronto, ponto barra print, por exemplo, eu não estou passando nenhum argumento, eu estou passando somente o nome do programa, o meu argc nesse caso vai ser 1. Se eu passar um outro argumento, por exemplo, "-h", o meu argc vai ser 2, ou seja, eu consigo passar vários argumentos e eu posso saber quantos argumentos eu passei usando o argc. O argv é onde os valores desses argumentos estão armazenados. É uma cadeia de strings, né? Um vetor de strings. Sendo que o argv índice 0 é o próprio nome do programa. Eu vou colocar isso bem aqui, ó. Aí vocês vão ver que o próprio argv índice 0 é um vetor com o nome do programa e todos os argumentos que eu passei. Tá? E esse último aqui, professor, esse aqui eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto o argc e o argv, lá em FUP. E laboratório de programação. Agora esse char MVP, eu não sei o que é não. Isso aqui vai te dar as variáveis de ambiente. Né? Você já deve ter clicado lá em meu computador, foi com o botão direito, né? No meu computador, foi lá em propriedades, aí foi lá abrir uma janelinha, e foi ver variáveis de ambiente, aí você vê. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não vou mostrar no Linux, no Windows não, né? Mas aqui, ó. Se eu clicar aqui, propriedades, ó. Agora eu não lembro mais no Windows, acho que é aqui, né? Configurações avançadas do sistema. Bom, em algum lugar tem as variáveis de ambiente. Ah, tá aqui, ó. Variáveis de ambiente, tá aqui. Pronto, ó. Aí você tem as variáveis de ambiente. Pois é. Aí aquele MVP que eu estava falando, né? Ela pega justamente essas variáveis de ambiente, que vai mostrar o ambiente na qual você está usando, tá? Então, como eu não vou executar esse programa no Windows, as variáveis de ambiente que serão mostradas vão ser um pouquinho diferentes, tá? Então, pronto, ó. Esse é o programa print C. Eu vou executar o programa, né? Como é que eu vou colocar o nome do programa aqui? Eu vou pegar o argv 0. Então, eu posso compilar esse código-fonte com diversos programas diferentes, com nomes diferentes, e vou sempre pegar o nome do programa. Então, para cada parâmetro, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print nesse parâmetro, tá? E no final, né? Eu vou dar um print também nas variáveis de ambiente,
certo? Vamos executar esse bicho aqui para ver. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa fonte. Aumenta não, ó. Ninguém sabe como é que aumenta a fonte terminal? Dá não, né? Vale, meu pai, foi o que eu fiz. Não vou executar nesse terminal, não. Vou executar no console mesmo, que eu acho que dá para ver melhor. Deixa eu ver aqui. Ah, dá para ler direitinho aí, né? Beleza. Então, vamos lá. CD, programas, ds, pronto. Eu vou compilar aqui, ó, GCC, eu vou dar o output. Deixa eu remover esse print, remove print. Opa, remove. Pronto. Vou pegar aqui GCC-O, print. Não é processo, não é print.c. Beleza. Aí eu vou executar aqui, ó, print. Vou passar aqui um argumento, arg1. Ó. Aí vamos analisar o que foi que saiu aqui. Isso tudo aqui é variáveis de ambiente, tá? Tá aqui, executei o print, né? Ó, executando o programa print com os parâmetros arg1, o argumento que eu passei. E aqui é o ambiente, ó, pá, 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 certo? Usa as variáveis de ambiente. Se eu resolvesse mudar o nome do programa de saída, vou colocar aqui, imprime. Pronto, aí eu vou executar o imprime. Aí eu vou passar um argumento 1 e um argumento 2. Olha só, mesma coisa. Eu acho que eu já passei, peraí. Jesus, cadê o negócio? Ah, tá aqui, ó. Executando o programa imprime, tá vendo aqui, ó? Com os parâmetros arg1 e arg2. E com o ambiente, aí vai o mesmo ambiente lá do outro. Tá? Mesmo ambiente. Certo? Beleza. Agora vamos ver aqui o processo. A gente vai ver, a primeira chamada de processos é o PID. Então, eu vou declarar aqui um int, um status, né, um i, um status, esse vai ser o interador, e vou declarar o PID. Isso aqui é só um tipo, tá? PID type. Ele está nessa biblioteca aqui, sys/types, que eu tenho que ter um tipo especial para processo, né? Para eu saber, para eu armazenar processo. Então, esse PID aqui, PID, Processor ID, né? Vai ser um processo. O processo principal, o processo pai, que vai começar tudo, é o processo gerado por esse código aqui, tá? Do int main. Aí nesse primeiro if eu vou causar o quê? Eu vou fazer um fork, vou fazer um clone do meu processo. Inclusive eu acho que a gente pode até fazer um teste. Eu não fiz antes, portanto se eu não sei o que vai acontecer se o computador explodir, tá? Professor, Oi, diga. eu mandei a pergunta aí no chat. Quem não usa Ah. o Linux vai ser prejudicado de alguma forma? Não, tenta instalar na máquina virtual. Ou então pode tentar fazer no Windows, mas vai ter que usar outras chamadas de sistema, não vai poder ser o POSIX, tá bom? Tá, ok. Vocês vão Outra poder coisa, procurar as chamadas de sistema do Win32. como costumam ser as provas? É algo mais teórico ou tem implementação? Se tiver implementação, vai ser coisinha assim bestinha, né? Que nem a gente está fazendo. É só para você mostrar, ver como é que funciona tal coisa, Tá, ok. tá? Não é muito complexo não.
Não vou pedir para vocês fazerem um sistema operacional, não. Não se preocupe, não. Beleza. Mas, cara, é sempre bom aluno da nossa área ter o Linux instalado no notebook, tá? É sempre necessário. A gente não pode ficar preso só no Windows e num só sistema, não. A gente tem que saber lidar com as duas coisas. Então, recomendo que todo mundo tenha um dual boot no notebook, tá? E quem puder, quem tiver um computador um pouquinho mais robusto, instala pelo menos uma máquina virtual, né? Com a distribuição Linux dentro, tá bom? Para trabalhar. Então, eu Tranquilo. tô só pegando aqui o valor dessa variável C, porque vocês estão vendo que essa variável foi declarada antes de eu fazer o fork, né? Ela foi declarada e iniciada bem aqui, antes de eu fazer o fork. Então, segundo a teoria, né, segundo diz o livro, o valor dessa variável pertence a ambos, né? Aos dois processos. Tá? E aí, veja que eu estou testando aqui, ó, aqui eu faço o fork, né? Ó, fiz o fork, eu criei um clone. E se o valor retornado foi -1, é porque não deu certo. Se não deu certo, eu faço esse p erro, né, que vai dar um print de erro, dizendo que não foi possível fazer o fork. Erro de atualização, o que é isso? Depois eu vejo. E aí eu saio. Se o PID é igual a zero, o PID é o identificador de processo. Se for zero, a gente sabe que ele é zero no filho e igual ao PID do filho no processo pai, né? Então, se isso aqui é zero, é porque esse código todinho, que está dentro desse if, ele está sendo executado no processo filho, ele não vai ser executado no processo pai. Tá? O processo é como se fosse um programa rodando em separado, uma parte do programa que está em execução. Tá? Então, o valor da variável C é esse aqui, né? Eu vou até modificar o valor da variável C. Eu vou botar aqui, né? Vou copiar isso aqui. Aqui tudo está acontecendo no filho, né? O novo valor da variável C é esse aqui, tá? Se bem que isso aqui devia ser primeiro, né? Porque o processo tal está sendo iniciado. Ó. Que eu estou pegando o getPid é pegando o identificador de processo, do processo filho, né? A primeira coisa que eu fiz foi mudar o valor da variável C. Essa variável C foi compartilhada entre os dois processos. Aqui eu estou criando um argv, vamos colocar aqui arg1 e arg2, que nem eu fiz ali, né? No print. Vou colocar aqui o ambiente, como é o nome do computador? Realmente, Realmente. Vou colocar o ambiente aqui, que é o computador que eu estou usando. Eu vou executar aqui, ó. Vou executar quem? O programa, veja que aqui eu já estou passando o nome do programa que eu quero executar. Então, eu já tenho que ter compilado, né? Aquele código print C com o nome print, né? Senão não vai dar certo. Aí eu vou passar os argumentos, os valores dos argumentos e o ambiente, né? Se retornar -1, é porque eu não pude executar, tá? Pronto. Aí, esse código aqui abaixo é o código do processo pai, tá? Vamos só colocar aqui. Não, não é isso que eu quero colocar, não. Eu quero colocar o valor da variável C. Opa! Ó, eu vou dizer que o processo pai foi iniciado. Vou esperar aqui nessa linha 37 o processo filho terminar. Aqui eu espero o processo filho terminar. Aí eu vou imprimir o valor da variável C. Tá? E aí, por último, eu tenho esse printf, que é um comando feito em ambos os processos. Ok? E aí a gente sai. Tá com 2 barrainhos, não sei porquê.
Vamos ver se dá certo. S processo. Vamos lá, GCC. Deixa eu remover processo que está compilado já. Então, GCC, menos O, processos. Vou colocar aqui, processos, ponto C. Por cento C. Eita, sempre acontece. Qual foi a besteira? Pelo amor de Deus, né, professor? Por favor, né? Como é que o senhor me faz uma dessa? Por cento C, né? Fora do print, do print ali. O senhor tá doido? Pronto, agora vamos rodar aqui. Pronto, ó. Iniciei aqui, ó. Pedido pai. 294. Por que esse print saiu antes de imprimir o valor da variável C? Hein? É porque esse print está antes do WaitPid, ó. Pedido do pai está antes do WaitPid. Por isso, ó, que eu inicio o processo pai, aí eu vou esperar o processo filho aqui no WaitPid, né? Ó. Aí agora eu vou para o processo filho, que diz o quê? Vai dizer processo filho iniciado. Quem é o processo filho? Esse aqui é o identificador de processo, é o PID dele, ó. 2095, iniciado. Aí aqui tudo é num processo filho. O valor da variável C é igual a A. O novo valor da variável C é igual a C, porque eu modifiquei aqui. Tá? Pronto. Olha só. Aqui só tem um erro, porque aqui é para ser o nome do programa, né? Era para ser print. Tá? Deixa eu corrigir isso aqui para Unicode. TF8. Salvar. Deixa eu recompilar. Pronto. É porque esse arg1 aqui eu não tinha me tocado. Tinha que ser o programa, né, que eu vou passar. Né? Tá aqui, ó, executando o programa print, né, com os parâmetros arg2 e com o ambiente, tá aqui o ambiente que eu estou passando, Human Sukuna, que é o ambiente que eu passei bem aqui, as variáveis de ambiente. Certo? E agora eu vou fazer essa chamada de sistema, que é para executar. Eu estou executando ponto barra print, como se eu estivesse executando, quando eu executei o ponto barra processo, eu estou mandando executar o ponto barra print. Se eu não tivesse esse ponto barra print lá, que é esse arquivo aqui em verdinho, print, se eu não tivesse ele lá, eu ia ter o quê? Um erro, né? Could not exec. Certo? Pronto, terminei. Bem aqui eu termino a execução daquele código do processo filho. Continuo com o código do processo pai, nesse else aqui. A próxima linha a ser executada é essa aqui, ó, printf. O valor da variável C é, olha só, a variável C continua sendo A. Por quê? Porque quando os processos são clonados, todas as variáveis e registradores são copiadas, né? De um para o outro. Mas a partir daí a execução segue em separado, tá? Cada uma com seu valor. Ok? E aí, ó, este comando é feito em ambos os processos. Os dois processos vão executar este printf. Entendido? Então é assim que eu começo com um processo eu vou clonando um processo no Linux, tá? E no Linux, eu devo dizer, vale ressaltar, que todos os processos, né, do Linux, eles são derivados do processo init, né? Então, o primeiro processo que é executado no Linux é o init.
E a partir daí, né, todos os processos vão sendo filhos desse processo init, tá? E aí o que acontece, por exemplo, se eu matar o pai, né, e deixar o filho órfão? O que acontece é que eu tiro esse processo pai da árvore de processos, e aí esse processo filho ele passa a ser filho de init, ok? Ele continua executando como filho de init. Beleza? Então a gente viu aqui os processos, vimos aqui o print e vamos para o outro. Qual é o outro? Esse aqui eu já falei, né? Como é que um processo é criado no Unix? Né? Um processo é uma entidade que executa um programa. Eles têm ciclo de vida, né? Inicia-se com fork, termina com exit. Durante a execução, um processo pode rodar um ou mais programas, bem aqui nessa linha. Ó. Eu estou chamando um programa, mas eu posso ter várias linhas dessas aqui, chamando vários programas que eu queira, executando esses programas. Aqui fala da primitiva exec, aqui eu estou colocando exec VE, mas é a mesma coisa, existem vários nomes para essa primitiva exec, uma delas é o VE, né? E todo processo no Unix possui uma hierarquia, né? Cada processo tem um processo pai e pode ter um ou mais processos filhos, e o processo init é o topo da hierarquia de processos, ele é o primeiro processo de usuário a ser criado. Quando o sistema é iniciado, todos os outros processos, salvo algumas exceções, são descendentes do processo init. E se o processo tiver filhos quando ele terminar, esses órfãos, né, esses processos órfãos, vão ser herdados pelo processo init. E aqui acaba a nossa apresentação do PowerPoint aqui, e eu quero mostrar mais um programa que faz o seguinte. Que trabalha com diretórios, isso aqui eu acho massa. A gente vai utilizar aqui algumas chamadas de sistema para trabalhar com diretórios. Deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui a minha pasta. Ó. Deixa eu tirar aqui lixeiro. Olha só que legal, está aqui, né? Estão vendo aqui o imprime, né? Que é aquele executável. Esse aqui é o Makefile que eu fiz para o main.c. Para quem não conhece o Makefile, ele facilita muito a gente na hora facilita muito a vida da gente na hora de compilar e rodar programa, né? Eu tenho aqui algumas diretrizes, ó, main. Esse aqui é o nome do meu executável. Ele vai ser compilado usando quais arquivos? Aqui você coloca os arquivos que você vai usar para compilar o seu main. Esse aqui é o nome do meu programa, tá? Você pode chamar de qualquer outra coisa. Qual comando que você usa para compilar esse main, né? gcc-o main, eu estou gerando aqui o main, e o main.c. Tá? Do mesmo jeito que você digitaria ali no terminal, do jeito que eu fiz. O make clean é quando para apagar os arquivos que eu gero, zerar tudo, né? Zerar o diretório. Make exec, que é para executar o meu programa. E o make list, né? Que é para listar lá o diretório. Então, esse arquivo aqui é só para facilitar a minha vida e não ficar digitando gcc, sei lá o que, sei lá o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou compilar só usando o make. Tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho algumas chamadas de sistemas que vão trabalhar com diretórios. A primeira delas é essa daqui, ó, mkdir. Mkdir ele vai criar um diretório. Um diretório chamado dir.os. Isso aqui são as permissões que eu vou dar para um meu arquivo. Porque todo sistema Linux, isso aqui tem que ser em octal, tá? Por isso que essa variável tem esse zero na frente. Né? Porque é em octal. Todo o sistema Linux, ele trabalha com um sistema de permissão de... São quantos bits? São 9 bits. Em que você divide em 3 grupos de 3 bits. Tá? E cada grupo de 3 bits significa o quê? Leitura, gravação, escrita. Ó, se eu der um ls aqui, você está vendo todos os diretórios que eu tenho, né, na minha pasta pessoal. Se eu der um L, só um L aqui, eu vou ver que tem uns negóciozinhos aqui, ó, R de leitura,
W de escrita e o X de execução. Então, esse vídeos, ele é um diretório, tem um D aqui, tem permissão de leitura, de escrita e execução. Esses 3 primeiros bytes aqui, bits, eles são do usuário. Quem é o usuário? Daniel, no meu caso, né? Os próximos 3 bits, ó, que são esses aqui, tem permissão de leitura e de escrita, não, de execução, não tem permissão de escrita. Pertencem aqui ao grupo a qual pertence, porque no Linux, cada usuário pertence a um grupo. É meio que um grafo isso aí, tá? Eu, no caso aqui, Daniel, pertenço ao grupo de users, né, de usuários. Obviamente, outros usuários também podem pertencer a esse grupo de usuários. E aí, outros usuários desse sistema podem acessar essa minha pasta vídeos, mas eles não podem gravar nada nela. O que é que eles podem fazer? Eles podem ler que estão lá nela, tá? Estão na pasta, e podem assistir os vídeos, podem executar os vídeos que estão lá. Mas eles não podem gravar nada naquela pasta. Nem deletar, né? Porque, obviamente, deletar implica em gravar alguma coisa. E os outros, né, que são esses 3 bits aqui, são qualquer outros usuários de outros grupos, tá? Então, é assim que funciona. Nesse caso, se eu der o 777, eu estou dando permissão de leitura, escrita e execução, tanto para o usuário, como para o grupo, como para todo mundo, né? Então, é uma pasta bem desprotegida. Não é legal a gente fazer isso, não. Geralmente, o que a gente usa é esse aqui, 755, que é justamente isso aqui, ó, 7, né? Se você pegar 1, 1, 1, não, 1, 1 e 1. 7, aqui, 5, né? 1, 0, 1, 5, 1, 0, 1. Geralmente é esse tipo de permissão que a gente dá. Então, se eu conseguir criar um diretório, isso aqui é uma chamada de sistema, vocês verão um diretório chamado, está aqui, DOS, na verdade, DOS está recebendo essa string. Vocês verão um diretório chamado sistemas operacionais. Tá? Se o valor for igual a -1, obviamente eu não consegui fazer, aí eu tenho que tratar, né, esse erro, senão meu programa voa, né, meu programa falha. Né? Eu vou avisar que falhou, né, eu criar o diretório e saio. Caso contrário, se eu conseguir criar o diretório, eu coloco lá diretório criado. Agora eu vou para outra chamada de sistema. Para cá, eu vou pedir um nome de diretório, está aqui, ó, um string, que eu vou pedir para você digitar um nome de diretório e as permissões. As permissões têm que ser em octal. Como é que eu faço para gravar octal em C? Eu tenho que declarar como unsigned int. Né? E aí eu vou fazer um scanf, um %O, para converter em octal. Certo? Agora aqui, eu vou criar um novo diretório com as permissões que você digitar. E caso eu consiga criar o diretório, eu vou passar para esse printf aqui, que é o diretório criado. Aí vem a minha segunda chamada de sistema, que é mudar o diretório atual de trabalho. Para quem não conhece o Linux, fica um pouco complicado. Mas se você olhar aqui, o meu diretório atual de trabalho, qual é? É o meu /home/Daniel. Está aqui, ó. O tio, ele é um atalho para isso aí. Quer ver? Deixa eu entrar aqui. CD Programas. Entrei no Programas. Quem é meu diretório atual agora? O diretório de trabalho atual? Tem uma pergunta aí no chat? Qual foi? Deixa eu dar uma olhadinha. Lucas está perguntando se no Windows tem alguma coisa parecida com o init. Cara, não sei, porque eu estudei muito os sistemas POSIX, sistemas Unix, tá? Aí realmente é mais fechado, mas uma dica aí, quem quiser pesquisar isso aí e trazer pra gente, eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque o Windows ele não tem essa história de processo pai e processo filho. Não existe isso. Tá? Não existe hierarquia de processos. Você não tem uma árvore de processos. Né? Então, muito provavelmente, não há processo init no Windows, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. O meu diretório atual de trabalho, qual é? É o Programas, está bem aqui, ó.
É esse aqui, programas, é meu diretório atual de trabalho. Tá? Não existe fork no Windows. O Marco Aurélio está perguntando. Está perguntando ou afirmando? Acho que está afirmando. Realmente não existe fork no Windows. Então, quando eu pego esse aqui, ó, get cwd, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o meu diretório de trabalho. Tá? Deixa eu ver se tem até esse comando. Não tem. Porque geralmente as chamadas de sistema também tem em comando do shell. Tá? Então, bem aqui, ó, get current work directory, né? Pegue o diretório de trabalho atual, bem aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, ele vai pegar o diretório atual de trabalho e vai gravar nessa variável, que é a que eu criei aqui, essa string chamada cwd. Tá? Isso aqui é uma macro, né? pathmax, que faz parte dessa biblioteca aqui, limits.h, que diz qual é o tamanho máximo suportado pelo Linux, né, de um diretório, de nome de diretório. Então, eu já criei aqui uma string com o tamanho máximo que pode caber o nome de um diretório para o Linux, tá? E aí, eu vou pegar esse diretório atual e vou armazenar nessa variável cwd. E nesse printf bem aqui, eu vou pedir para imprimir na tela qual é o diretório atual, o diretório de trabalho. Tá bom? Aí aqui, eu não tinha esse dir OS lá na frente, que foi o que eu criei, sistemas operacionais. Eu vou ter que fazer essa, entre aspas, gambiarra aqui, porque é o seguinte, a minha variável dir OS, o diretório OS, está só como sistemas operacionais. Olha só, ls. Eu posso criar aqui, mkdir, uma pasta chamada sistemas, underline, operacionais. Ó, cd, sistemas operacionais. Tá? Mas eu posso criar outra aqui, que é o que eu vou fazer, ó, dir, vou entrar aqui, dir. Se eu quiser fazer, por exemplo, um link com a pasta sistemas operacionais, eu não posso, porque se eu colocar só aqui sistemas operacionais, eu não vou conseguir, porque sistemas operacionais não existe. Não dentro de dir 1, do diretório 1. Se eu quisesse fazer um link aqui dentro, eu teria que fazer um link usando o path completo, ou seja, /home, /Daniel, /programas, /sistemas operacionais. Ah, link duro não pode, né? Só um S-link. Mas eu não me lembro qual é o comando desse link. Será que é assim? Não é. Bom, existe um comando para isso, tá? Então eu teria que usar o nome completo, o path completo, certo? E para isso, para usar o path completo, é que eu vou pegar o diretório de trabalho que eu estava, tá? E vou copiar para a variável que eu estou chamando de dir origem. Ou seja, o dir origem vai ser isso aqui, vai ser o /home, /Daniel, /programas, /sistemas operacionais, que é para eu saber exatamente onde eu estava antes. E assim poder criar meu link, tá? Deixa eu remover esse diretório. Beleza. Então pronto, esse dir origem nada mais é do que aquele diretório que eu criei bem aqui, sistemas operacionais, com o caminho completo, né? Desde a raiz do sistema até lá. Tá? Aí agora aqui, ó, chdir, change dir, né? Isso aqui é para eu entrar nesse diretório, dir name. Qual é o diretório dir name? É o diretório que você criou, bem aqui, ó. Ó. Digite o nome do diretório, você vai criar um diretório, dir name, tá? Aí você vai entrar nele aqui, dir name. Beleza. Tá aqui. Vou entrar nesse diretório que a gente criou e agora eu vou criar um link,
certo? Digitar o nome do link. O nome do link vai ser armazenado nessa variável. E agora aqui eu vou usar essa chamada de sistema bem aqui no if, symlink. Symlink é um link simbólico. Eu não posso... Existem dois tipos de link. Existe o link simbólico, que é o link soft, né, o suave, ou o link duro. Nos dois links, acontece o seguinte, eu crio um arquivo, um diretório, uma coisa assim, por exemplo, e esse mesmo diretório, como é que eu vou explicar? O link suave, né, o symlink é o atalho. Você já criou isso no Windows, né? Clica com o botão direito, criar atalho, né? Você está criando só um caminho para chegar até o arquivo. Já no link duro, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver se eu consigo... Tudo isso aqui é diretório, né? Não, o Nano não mostra. Cada diretório no Linux, ele é um arquivo normal, tá? É um arquivo comum. Só que ele é um arquivo especial. Ele é um arquivo que diz o nome, index, ele faz uma indexação dos arquivos que estão dentro dele. Tá entendendo? Então, quando você cria um link duro, você está dentro de diretórios, você está fazendo duas entradas desses arquivos de diretório apontar para um único arquivo. Tá? Então, esse arquivo, se você fizer alguma alteração, essa alteração vai ser vista dentro dos dois diretórios. Ok? Então, um link duro é quando você tem a mesma entrada de arquivo gravada em dois ou mais diretórios diferentes. Já um link simbólico, não. No link simbólico, você está criando um arquivo num diretório e está criando um atalho para aquele arquivo em outro diretório. Certo? Contudo, não é permitido a gente criar link duro entre diretórios, que é o que eu quis fazer aqui. Não dá certo. Por isso que eu tive que mudar a chamada de sistema de link para symlink. Ó, a chamada de sistema para link duro é essa daqui, link. Só que não é me permitido fazer link duro entre diretórios. Não é. Você só pode fazer link duro entre arquivos. Mas não é o que a gente está fazendo aqui. Eu quero fazer um link entre diretórios. Portanto, eu vou ter que fazer um link suave ou um link simbólico. Aí eu mudo a chamada de sistema para symlink. Ok? Então, aqui eu vou criar esse link, certo? Depois que eu criar um link, ou seja, eu criei um link de um diretório, dentro do diretório que eu criei, eu vou entrar nesse link, ó, Change Directory, né, chdir, entrei nesse link, e lá dentro eu vou usar uma outra chamada de sistema, que é o write. A gente já viu a chamada de sistema para read, né, para ler o arquivo. Agora eu vou usar o write. Tá? Essa daqui também é uma chamada de sistema para abrir o arquivo. Olha só, diferente daquele programa do read, eu estou usando duas opções, né? Com o ou aqui, tá? Eu estou criando, porque se o arquivo não existir, se eu não colocar essa opção, o programa encerra. Então, eu estou criando o arquivo e estou abrindo esse arquivo somente escrita, não como somente leitura. Tá? Depois que eu abrir esse arquivo, chamado arquivo.txt, aí eu vou escrever, tá aqui, isso aqui também é uma chamada de sistema. Vai causar uma interrupção, né? Uma trap, vai para o modo núcleo, vai ser executado pelo sistema operacional, não vai ser executado pelo meu programa. E aí funciona do mesmo jeito que funciona o read, só que agora eu estou gravando. Estou pegando o conteúdo do meu file descriptor, tá aqui ele, né? Estou pegando o buffer e estou gravando no meu file descriptor. Qual o tamanho? É N bytes menos 1. Tá? Caso eu não consiga, eu vou dar uma falha ao escrever o arquivo. E caso eu consiga, eu vou dizer aqui que tantos bytes foram escritos no arquivo. Esse close também é uma chamada de sistema. E aqui eu encerro meu programa. Tal como eu falei, eu vou usar um makefile. Está aqui meu makefile. Então, para compilar, eu vou dar só um make aqui. Ó. O make é como se eu estivesse fazendo um gcc -o main
menos ó, main.c, como se eu estivesse compilando. Então, para executar, só digito aqui make exec. Beleza, tá aí, ó. O diretório sistemas operacionais foi criado. Será que foi mesmo? Deixa eu dar um F5 aqui. Ué, tá estendendo para a direita? Não, não quer estender não. Olha só, sistemas operacionais compilado ali. Tá aqui, sistemas operacionais. Foi criado, ó. Ó, apertei uma tecla aqui sem querer. Não sei porque o meu notebook está com as funções, as teclas de function travadas. Beleza. Aí digite aqui o nome do diretório. Vou digitar aqui o nome do diretório de underline 1, que é o diretório que eu criei. Tá. Digite aqui as permissões. Eu vou dar aqui 755, são as permissões padrão. Beleza, olha só o que foi que aconteceu. Se eu der um ls, ó, eu tenho o diretório que eu acabei de digitar. Eu criei o diretório aqui. O diretório está sempre azul, né? E os arquivos executáveis eles estão em verde. Os arquivos que não são executáveis estão em branco. Então, tem os sistemas operacionais que eu criei no código e tem esse de um que eu acabei de digitar. Digite o nome do link. Agora eu vou criar um link. Eu vou chamar esse link de link, que é o diretório de link. Pronto, olha só. Eu entrei no link, criei um arquivo e escrevi 40 bytes nesse arquivo. Só acredito vendo, ó. Vou abrir aqui. Olha só que massa, cara. Tinha os sistemas operacionais. Tem o dir1, que se eu entrar tem o dir link que eu criei. Se eu entrar vai ter um arquivo txt. E olha só o que tem escrito aqui. Vamos escrever algo neste arquivo aqui. Será que esse arquivo é o mesmo que está lá do link que eu criei? Vou colocar aqui 20 esses dois aqui. Pronto, salvar. Salvei. Fechei aqui. Eu vou voltar lá. Olha só, programas. Vou aqui em sistemas operacionais. Olha só, rapaz, eu criei o arquivo aqui também. Ó, é o mesmo arquivo que eu alterei. Isso por quê? Porque eu criei dentro de dir um link. E esse link, na verdade, vamos ver aqui em propriedades, ó. Ele está apontando para onde? Para a pasta sistemas operacionais. Ok, pessoal? Então é isso aqui. Isso aqui é um exemplo de como a gente pode trabalhar com chamadas de sistema. Certo? Vocês já podem fazer aí um gerenciador de arquivos, né, para vocês, tá? Que cria diretórios, links, escambar 4, né? E vão brincando, vão treinando isso aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Por hoje é só. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira, viu? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.